Tomando aqui um cafezinho, aproveitar enquanto está quente. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Lembrando a todos vocês, 11 de junho, nós teremos um jantar para casais na Igreja do Senhor Jesus, um dia que antecede o Dia dos Namorados. Lembrando vocês do Congresso Ceará Pentecostal, o maior congresso pentecostal do Brasil, onde estarão aqui muitos pregadores e cantores de todos os lugares do Brasil e do mundo. Será na nossa Catedral Maior também, no Eusébio, tá? Já estamos mandando fazer as camisas, muito bonitas, tudo vai ser com muita excelência, com muita organização. Todos os comerciantes, empresários, microempresários que querem patrocinar o evento, entrar em contato conosco, tá bom? Deus há de abençoar cada vez mais a sua vida. Apocalipse 1, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Somente até aqui está a palavra do Senhor. Eu vou falar hoje sobre o galardão da fidelidade, a recompensa que o Senhor Deus tem para aqueles que são fiéis. Falando sobre caráter, não tem como trazer essa temática ao povo cristão sem falar sobre a fidelidade. Deus é fiel. Como diz a minha mãe, pastora Núbia Gomes Castelo Lima, minha mãezinha, ela diz assim: Deus é muito mais do que fiel. Minha mãe, ao lado do meu pai aqui, durante 54 anos, cuidando do meu pai, amando meu pai, sendo fiel ao meu pai, sendo fiel a Deus. Meu paizinho partiu em 2023 para a glória, e a minha mãe continua aqui, né, sendo fiel a Deus em suas orações, em sua leitura bíblica, no temor a Deus e nas obras pelas quais falam, e falam mais alto ainda do que as suas palavras a respeito da sua fé. Ora, nós estamos aqui no livro da revelação do Apocalipse, né, a revelação de Deus, né, que Deus notifica a João a respeito daquilo que iria acontecer, e Deus está falando aqui com uma pessoa, e Deus está usando uma pessoa, né, para ele poder trazer a sua revelação. E essa pessoa, nada mais, nada menos do que João. Ora, eu estava aqui estudando mais um pouco a respeito de João, e nós vamos ver aqui que João, o nome dele significa agraciado pelo Senhor. Inclusive, falando com o irmão ontem, de outro estado do Brasil, que vai ter um filhinho, ele dizendo que vai colocar o nome de João. E Deus já me sinalizava que ele queria que eu falasse sobre João, né? João, ele é autor do Evangelho, né? Das epístolas, ele tem primeira, segunda e terceira João, e do Apocalipse. Então vamos ver 1, 3 mais 1. São 5 livros na Bíblia, né, que Deus se revela a este homem. Quem é esse homem? Né? É alguém que Jesus ama, agraciado pelo Senhor, né? Ou seja, também Deus é misericordioso. João era conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo de número 23. A Bíblia nos fala assim: ora, um de seus discípulos a quem Jesus amava estava reclinado no seio de Jesus. João, ele deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Gente, João era
um daqueles que era íntimo de Jesus, né? Nós podemos saber que existem pessoas que dizem que são amigos, mas são traidores, que dizem que são discípulos, mas não são. No caso, nós vamos ver, dentre os 12 havia um traidor que era Judas. Judas traiu Jesus e justamente nesse momento aqui, em João capítulo 13, Jesus está aqui também, vai falar sobre Judas que há de traí-lo, mas a palavra de Deus vai nos dizer aqui que estava aqui João, né? Era um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então a palavra de Deus diz aqui que Jesus amava ele, né? Ele reclinado no seio de Jesus. Eu estava conversando com alguns irmãos hoje a respeito da revelação do Apocalipse. Quem é que Deus escolheu para poder revelar a respeito dos tempos do fim? Foi Pedro? Não foi Pedro. Pedro foi uma bênção, mas Pedro chegou a negar Jesus. Pedro chegou a se afastar de Jesus, né, a ficar vendo Jesus de longe. E Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, quando ressuscita, pergunta por Pedro. E ali Jesus vai, né, ministrar o coração de Pedro, dizer que sim, que ele é um Deus de oportunidade, que as pessoas erram, mas se elas tiverem humildade para consertar os seus erros, elas estarão de volta, né, para o convívio do Pai. Então, João é aquele que vai ficar até o final. Nós vamos ver que aqueles que são fiéis, eles vão perseverar até o final, meus amados irmãos. João capítulo 19, aqui mesmo no Evangelho descrito por ele, João capítulo 19, versículo 25, 26 e 27. A Bíblia vai dizer assim: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então você que está nesse momento nos assistindo, você que para nesse momento para poder aprender mais da palavra de Deus, eu estou falando sobre uma das pessoas mais importantes que já habitaram nessa terra. Um ser humano, uma pessoa como eu e você, seus erros, seus acertos, suas dificuldades, mas uma fé em Deus, um amor por Deus, assim, é algo lindo, algo para ser visto, observado e para ser copiado. Eu vou ver João, dentre os 12, não ser um traidor. Mas não basta não ser um traidor. Ele é um discípulo. Mas ele mesmo, no Evangelho descrito por ele, no capítulo 8, no versículo 31, vai ficar algo escrito assim, que é um dos versículos que mais eu medito em toda a minha caminhada, que já estou indo para 23 anos servindo a Deus. Em João 8,31 vai ficar escrito assim, né? E aqueles que perseveram nos ensinamentos do Senhor, verdadeiramente serão discípulos do Senhor. Esses serão discípulos de verdade. Esses são os aprendizes de verdade. E no 32 é que vai entrar, onde muitas pessoas falam, até como jargão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, o primeiro tópico da mensagem que eu trago hoje é: a fidelidade, ela é seguida pela perseverança, ok? A perseverança, ela segue a fidelidade, ou seja, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer fiel. Então, a fidelidade me leva a perseverar. E como nós vimos no Evangelho descrito por ele, por João, ali no capítulo 19, todos se afastaram de Jesus. Pedro negou, Judas traiu, Tomé duvidou, mas a Bíblia vai dizer que
todos se dispersaram, menos João. E por que esse homem não se dispersou? Por que ele estava lá na cruz, ao lado da mãe de Jesus? Eu não posso dizer outra coisa, como estudioso da palavra de Deus, como servo de Deus, a não ser algo que ele guardou no coração dele. Eu sou fiel. Eu sou fiel e eu vou estar com Jesus quando Jesus faz os seus milagres. Quando Jesus multiplica o pão e o peixe. Quando Jesus ressuscita um Lázaro. Eu vou escrever aqui o momento que Jesus ressuscitou Lázaro. Está lá em João capítulo 11. Em João capítulo de número 11 está a ressurreição de Lázaro. Então, João descreve o poder sobrenatural de Deus, de Jesus, o Filho de Deus, ressuscitando um morto fedendo há 4 dias. Onde mais que você vê a ressurreição de Lázaro? Em Mateus? Marcos fala? Lucas fala? João descreve a ressurreição de Lázaro. É aquele que diz, e o verbo se fez carne, e habitou no meio de nós. Veio para os seus, mas os seus não quiseram. Mas todos quanto aceitaram, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nascidos da carne, mas nascidos da água e do Espírito. João descreve o milagre, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. João descreve no capítulo 3, Jesus falando sobre o novo nascimento para Nicodemos. No capítulo 4, João vai descrever a respeito da samaritana. Nós vamos ver João descrevendo particularidades de Jesus, milagres. João capítulo 6, versículo 66, onde está escrito ali, né, que muitos o deixaram. João 6:66. Os discípulos, que discípulos são esses que deixam o mestre? Que ovelhas são essas que deixam seu pastor? Que filhos são esses que querem sair de perto do seu pai? Que amor é esse? Falado por palavras, mas não demonstrado com ações. Fidelidade não se mostra com palavras, fidelidade se mostra com ações. E João soube mostrar isso muito bem. Então, João vai descrever Jesus aqui no livro do Apocalipse. E eu tive na ilha de Patmos, tive a alegria de estar lá na ilha de Patmos, com alguns irmãos nossos, onde eu disse, este homem teve a visão de Jesus completa, né? Ele andou com Jesus, né? Ele viu Jesus se fazendo carne, detalha isso no seu evangelho, né? Ele sabia, né? Ele já sabia que Jesus era Deus, né? Quando ele mesmo descreve João Batista falando a respeito de Jesus, né? Que ele está anunciando alguém que é antes dele. Então João sabia quem era Jesus. Lá no façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança. João vê o Filho de Deus em carne e João vê Jesus aqui já no seu corpo glorificado. Agora, como, irmãos? Ele perseverou, ele foi até o final, e perseverar e até o final é fácil? Acredito que não. Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e nós tínhamos que ter muito bom ânimo para vencer esse mundo. O próprio Pedro vai dizer que o diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém a quem possa tragar. Eu vejo João dizer, no capítulo 10, versículo 10, que o diabo quer roubar, matar e destruir, mas que Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Que pessoa é essa que pega aqui, escreve algo e começa a escrever? E o que essa pessoa escreve é
fechado em um livro. E é dito: esta é a palavra de Deus. Que homem é esse? Que está lá entre um dos evangelistas que narra o evangelho? Que homem é esse? Que escreve 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e depois que homem é esse? Que recebe a revelação de Jesus Cristo sobre o Apocalipse. Que homem é esse? Um homem que perseverou. Um homem que não simplesmente foi um discípulo qualquer, um discípulo fajuto, um discípulo que quando a coisa acochou, voltou atrás, deixou de seguir Jesus. Irmãos, estou indo para 19 anos de ministério pastoral. Uma irmã falando comigo, lá da Espanha, ela disse, a vozinha dela assim, um espanhol, portanhol, né? Sim, que coisa mais louca, apóstolo. Eu acompanho às vezes algumas coisas aí, o diabo pegando algumas pessoas que congregavam aí com o Senhor. Só pode ser o diabo, meu santo apóstolo. Não tem como ser, não ser. É o diabo, pessoas que não vigiam. Eu digo, minha irmã, eu creio que sim. Porque eu não deixei de ler a minha Bíblia. Eu não deixei de orar. Eu não deixo de me santificar um só dia da minha vida, de me separar mais para Deus. O meu temor e o meu tremor está aumentando. Eu estou desenvolvendo a minha salvação, eu estou perseverando nessa doutrina. Todo dia eu estou me examinando. Eu acho que o erro não está em mim, não. E aí eu venho e me deparo com o que acontece com Jesus. 12. E Deus falou, você não escreveu a blindagem da alma? Mostra. Mas mostra mesmo. Mostra que você não está se tornando uma pessoa rancorosa. Mostra, não somente fale, mas mostre. Mostre que você continua sendo feliz, que você tem paz, que você tem amor, que você ama, que você é amado, mas que eu te dei discernimento. Porque um dos maiores presentes que Deus pode nos dar, meus irmãos, é discernimento. E eu preciso de discernimento para eu poder perseverar, para eu não amornar, para eu não esfriar e não me apostatar, para eu poder continuar vivendo princípios da palavra de Deus. Porque não tem como eu trair e dizer assim, foi Deus que mandou eu trair. Não tem. Não tem como eu virar as costas para um amigo, para um pastor, para um pai, e dizer que foi Deus que mandou. Não tem. Irmãos, é muita loucura que a gente está vendo. Mas nós somos a geração do arrebatamento. A cada dia eu tenho mais certeza disso. Por quê, pastor? Porque o amor de muitos está esfriando, irmãos. É isso. Quando as pessoas deixam de ter aquele amor pelo pastor, aquele amor pela palavra, aquele amor pela igreja, não é outra coisa, não, é apostasia. Sabe? Onde alguns, eles não estão nem procurando mais, tipo, vou atrás de um doutor aqui, que eu estou com comichão nos ouvidos, eu vou atrás de alguém que fale alguma bobagem para mim, que insufle o meu ego. Não. Muitos estão querendo se tornar doutores. Eles são os próprios doutores da vida deles, são os próprios mestres. Não, Deus também fala comigo. Engraçado, né? Engraçado não. É bíblico, né? O mesmo pecado que pegou Arão e Miriam. Deus não fala só com Moisés. Deus também fala comigo. E eu vejo Deus sentenciar essas pessoas atrevidas, obstinadas, orgulhosas, teimosas, que não vigiam. Deus disse, deixa eu falar com vocês aqui. Deixa eu dizer para vocês aqui que com ele, o meu servo Moisés, eu falo face a face. E Moisés ainda quer interceder. Não, peraí, deixa a Miriam. Eu falei, não, Miriam, vai para fora do arraial. Vai para fora do arraial.
As pessoas estão brincando hoje, irmãos, igual macaco pulando de galho em galho. Ai, não, mas é porque eu quero essa igreja aqui, eu vou atrás de uma igreja. Nessa igreja aqui eu me sinto melhor. Quem é que se sente melhor nessa igreja? A carne ou o espírito? A obediência ou a desobediência? O espírito da fidelidade ou da traição? Tem que saber quem é que está governando a vida da pessoa que está pulando de galho em galho. Porque eu me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a pregar em rádio, alguns anos atrás, que tinha um cara que fazia o outro horário, eu entregava aqui, entrava um cara. Aí às vezes eu estava saindo da sala e eu vi o cara dizer, tem igreja para todo tipo de crente, ninguém vai poder reclamar, porque Deus fez uma igreja para cada pessoa. Deus fez uma igreja para cada pessoa, não é Bíblia. Não tem a igreja para agradar as pessoas de ideologia A, B ou C. Está entendendo? Como os homens estão querendo fazer hoje. Não, é porque aqui nessa igreja, aqui na minha igreja, pode beber. A outro diz, na minha igreja aqui pode ter 2 mulheres. Na minha igreja aqui pode isso e aquilo outro. Que coisa louca é essa? O sangue de Jesus tem poder. Deus vai dizer para João aqui. João, coloca aí. Primeira carta, igreja em Éfeso. Escreve aí, João. Pois não, Senhor. Escreva a igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem a sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que disse apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti. Deixaste o teu primeiro amor. Olha quem é que está mandando a carta para as 7 igrejas da Ásia. É João, que está recebendo a revelação do que Deus se agrada e do que Deus não se agrada. Mas por que, irmãos? Perseverança. Por que, irmãos? Fidelidade. Está lá. Está lá, João 19. Quem é que está na cruz? Quem é que está eu estou dizendo quem é que está lá com ele, com Jesus, no momento em que muita gente humanamente estava vendo, vendo com seus olhos, dizendo assim, ele não pode ser Deus, né? Porque ele agora está sendo condenado. Ele é réu. Como é que a pessoa não é enganada pelo diabo ao ver o Filho de Deus numa cruz? Como é que essa pessoa não foi enganada de dizer assim, eu vou ficar longe dele agora, porque agora ele é réu. Eu vou ficar longe dele agora, porque todos saíram, eu também vou sair. Como é que alguém não se deixa ser enganado e fica até o final ali com a mãe dele? Porque é fiel de verdade. Porque o fiel é como o sacerdote olha para o noivo e para a noiva. E antes de impetrar a bênção, o sacerdote diz assim, faça os votos. Depois que vocês fizerem os votos, você impetra a bênção. E nos votos, ou seja, nas promessas, eu vou te ser fiel. Aí tem, na fartura, na escassez. Você estando saudável ou você estando doente? Você novo ou você velho? Está lá. Promessa, eu estou prometendo. Eu estou fazendo um voto diante de Deus, diante do sacerdote, o qual eu creio que Deus levantou, do mundo espiritual, o qual eu acredito que existe. E eu vou ser fiel. E tem as tribulações, e tem as aflições, e tem as dores, e tem os sofrimentos, e tem as perseguições. Mas tem gente que não fala só da boca para fora. Permanece fiel. E este é João, agraciado, amado de Jesus. Jesus sabe de tudo, irmão. Jesus sabia da intempestividade de Pedro. E pensa num carão que ele recebeu, Pedro, por querer se meter com João, ou a respeito da vida e do futuro de João. João capítulo 21. Vem comigo, porque Bíblia é comigo mesmo. João capítulo 21, do versículo 20 ao 24. Olha o que está escrito aqui. E Pedro, voltando-se,
viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Isso gera um ciúme. Se os irmãos fossem católicos, tinham que se benzer, né? Com algumas olhadas, né? Tu sabia que tem gente que às vezes tem medo de entrar no meu gabinete, tem medo de me dar um presente, tem receio de me fazer um elogio ou ser elogiado por mim? Não tenho, não. Eu vou dizer aqui para as pessoas que me amam de verdade, pode reclinar até a tua cabeça no meu peito. Mas tu, que é crente de verdade e que me ama de verdade, pode fazer isso. E não tenha medo não dos invejosos, dos ciumentos não. Não tenha medo não. Desses aí que diz que são crentes, mas não são. Bajulador, babão, babona. Deixa. Nós temos que ter muita convicção de quem nós somos em Deus, irmãos. Para nós não fraquejarmos ou fracassarmos. Devido a tanta hostilidade, devido a tanto ciúme, tanta inveja. Tantas pessoas que dizem que são de Deus, mas não são. Olha o que a Bíblia diz aqui em João 21, 20, então. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera: Jesus, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Tu entende que tem gente que quer se meter na tua vida? E até gente que é crente, porque Pedro era crente, não era essas coisas todas, ficou mais depois do Pentecoste. O que vai ser dele? É ele agora que é o líder dos bispos? Era para ser eu. Porque eu sei, irmão, porque eu não sou bobo. Eu posso não ser perfeito, mas bobo eu não sou. Tem gente que sai da igreja, irmão. Não é por causa de você não, apóstolo. Eu sei, é por causa do seu orgulho mesmo. Orgulhoso, teimoso, obstinado. Não abre a boca para confessar pecado. Quantos casamentos já acabaram? Porque o orgulhoso não conversa com a mulher para dizer o que é que não está gostando. Quantas amizades já acabaram? Por falta de diálogo ou relacionamento. Agora, para cima de mim, irmão, para depois dizer, não, apóstolo me recebe. Não, apóstolo. Não, você quer que eu seja o quê? Teu pano de chão? Eu não vou ser. Eu tenho ouvido, mas eu também tenho boca. Aí, irmão, não, mas é porque eu tenho mais tempo, mas é porque eu sou mais espiritual, mas é porque eu sou mais crente. Eu falei, isso aí eu já vi. Essa história eu conheço. E aí, meu irmão, é porque quer um cargo, quer uma posição, quer estar pregando, quer estar sendo, sabe o quê? É babado, bajulado. E na igreja do Senhor Jesus não vai ser não, irmão. E eu louvo a Deus por continuar pregando Bíblia, por poder continuar vivendo princípios. Faço de tudo, irmão. Eu acho que até já me humilhei diante de gente, para tentar abrir os olhos das pessoas assim, irmão, não faça isso não. Irmã, não faça isso não. Mas eu acho que tenho certeza que foi Deus quem fez eu falar. Para a pessoa assim não ter como, sabe, dizer assim, não, mas ele não foi respeitoso, ele não foi amoroso, ele não foi cordial, ele não dialogou. Imagina, irmão. Imagina só. Esse camarada aqui, Pedro, eu quero saber como é que vai ser com esse daí. O que será dele? No versículo 22 de João 21, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Mas pensa numa lapada. Se eu quero que ele fique ali na frente do episcopado, qual é o teu problema? Se eu quero que ele fique ali no louvor, qual é o teu problema? Se eu quero dar oportunidade para fulano, qual é o teu problema? Porque tem muita gente que quer mandar na vida dos outros, quer mandar na instituição, o qual um dia entrou, e depois quer mandar na instituição. Deus usou a instituição abraçou, e depois cospe na instituição que recebeu, acolheu e abraçou. Isso é Bíblia? Isso é bíblico? Isso é mau caratismo.
Isso é no mínimo ingratidão, porque todos os mau caráteres têm essa característica. Aí, ele diz aqui, ó, no versículo 23 de João 21, divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E esse é o último versículo do capítulo 21 de João. E aí, meus amados irmãos, eu volto a enfatizar: fidelidade gera perseverança. Quantas vezes o diabo já quis fazer um ou outro desistir, e o cara fala assim: eu não vou desistir porque eu sou fiel. Rapaz, deixa de ser crente, fala assim: eu sou fiel a Deus, não tem como eu desistir de ser crente. Eu sou fiel, a fidelidade vai fazer eu ir até o final. Está doendo, mas eu sou fiel. Estou sofrendo, mas eu sou fiel. Não estou entendendo, mas eu sou fiel. E essa fidelidade gera um temor, um tremor, uma responsabilidade. Que a pessoa fala: eu não estou entendendo nada, mas eu não largo o pé, eu não saio de perto, eu tenho uma promessa, eu tenho palavra. E o que acontece? É recompensado com a revelação, porque Deus é recompensador. E João recebe a revelação do Apocalipse. E João, como nós vamos ver aqui, porque são estudiosos que vão falar a respeito de João, ele vai escrever o Apocalipse 95 depois de Cristo. É a maior revelação escatológica de todos os tempos. A tradição cristã afirma que João era supervisor daquelas 7 igrejas da Ásia. Quando Jesus endereçou a elas 7 cartas do Apocalipse, naqueles dias de trevas espirituais e perseguições do inferno contra a igreja, João era a única lâmpada apostólica que ainda brilhava na terra. Todos os demais apóstolos já haviam selado o testemunho de Jesus com seu sangue, sendo cruelmente martirizados. A profecia de Jesus quanto à morte natural de João, em João 21, do 20 ao 23, tinha de se cumprir. Um adversário, querendo desafiar as palavras de Jesus, usou o imperador para ordenar que João fosse lançado em uma caldeira de azeite fervente. Porém, ele saiu ileso por milagre, da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram intactos da fornalha de fogo. Aqui é onde eu falo que a fidelidade vai te gerar livramento. Tópico 2. Deus vai te dar livramento, por quê? Porque eu sou fiel. Tem gente que te inveja, tem gente que se pudesse te matava, mas não vai conseguir, porque Deus vai te livrar, te livrou e vai continuar te livrando, te escondeu e vai continuar te escondendo, te protegeu e vai continuar te protegendo. Isso é Bíblia. Salmo 91, 14, eu quero mais base bíblica, porque eu tenho aqui para te dar. Porque tão encarecidamente tu me amaste, eu te livrei e te coloquei num alto retiro. Livramento para Daniel, livramento para Sadraque, Mesaque e Abidnego, livramento para João. Por quê? É fiel. O diabo disse: eu vou tocar, ele disse: você não pode, ele é fiel. O diabo disse: eu quero matar, ele disse: mas você não pode, ele é fiel. Ele não é perfeito não, ele disse: eu sei, mas é fiel. O imperador Domiciano, percebendo que não conseguia destruir a vida do apóstolo, o desterrou para a ilha de Patmos. Em Patmos ele escreve o Apocalipse. Meu pai do céu. Tópico 3 eu concluo aqui. Quem é fiel vai ser provado, mas vai receber promoção. Esse João foi provado ou não foi? Azeite quente. Pois não tem problema, eu sou pentecostal. Ilha de Patmos, um bocado de serpente, de escorpião, de tudo que não presta e tal. Recebia a revelação do Apocalipse. Estou vendo ele, voz como de muitas águas, da sua boca sai uma espada. Seus olhos são como de fogo, os seus cabelos
os seus pés reluzentes. Quem vê? Quem viu? Ele, o Rei da Glória. Quem pôde precisar e escrever, a não ser João, provado, mas aprovado. Perseverou até a cruz. Até vendo o seu herói sucumbir. Até vendo o seu herói mas ele escuta do seu herói dizer: está aqui a sua mãe. E você, filho, cuida da sua mãe. Está aqui seu filho. E aí nós vamos ver Deus falar com esse homem. Em Patmos ele escreve o Apocalipse. De volta a Éfeso escreveu o evangelho que leva o seu nome e as 3 epístolas. Permaneceu residindo em Éfeso até a sua morte natural, provavelmente com 100 anos de idade. Tentaram te matar, João, mas não conseguiram. Lançaram todo tipo de praga, todo tipo de palavra contrária, mas só que Jesus tinha falado, né? As pessoas não tinham entendido, achavam que ele nunca ia morrer, mas é porque ele não ia morrer de morte matada. Ia ter longevidade. E nessa longevidade, maturidade. E com essa longevidade, sabedoria. E com essa longevidade, quem um dia chegou e disse: meu Senhor Jesus, quer que nós oremos ao Pai agora para que desça fogo dos céus e queime esses samaritanos? É aquele que diz agora: filhinhos amados, amem uns aos outros. Ao mesmo tempo, exorta dizendo: cuidado, nem saúdem aqueles que não tiverem vivendo a sã doutrina. Olha que linha tênue. Olha ele falando sobre amor, mas ao mesmo tempo dizendo para nem saudar. E aí é onde o diabo quer distorcer. Diz que amor é esse que está proibindo as pessoas de falar com as outras. Não é não, é Bíblia. O amor corrige, o amor chama atenção, o amor diz: ali é abismo, aquele ali te fermenta, aquela ali te seduz. Então, quando um pai de verdade, um ancião, um pastor, um presbítero de verdade, vê que você pode se contaminar sendo fermentado pelo aquele homem orgulhoso, pelaquela mulher amargurada, ou pelaquela fofoqueira, ou por aquele crente falsificado, más conversações corrompem bons costumes. E simplesmente, como eu falo para alguns, eu aconselho, eu não posso mandar. Nem na minha vida eu mando. Quem manda na minha vida é Deus. Agora, eu vou deixar de aconselhar? Onde é que está isso na Bíblia? Se eu vejo exortações, repreensões, correções e advertências, eu queria que pegasse depois, fizesse um corte do bem aqui. A Bíblia fala sobre exortação, correção, advertência, chamada de atenção, e só faz isso quem ama. Está entendendo, irmãos? E eu venho aqui hoje para falar para você. Não é profecia de Deus, não. Não é Deus falando, não. Para tu virar as costas, para tu abandonar, para tu trair. Não é Deus, não, nunca foi. Deus ensina as pessoas a dialogarem. Deus é Deus que usa pessoas no ministério da reconciliação, mas Deus só reconcilia quem quer se reconciliar. Quem não quer, Deus não força. O pai não foi atrás do filho pródigo. Foi? O filho pródigo voltou. Quando o pai vê o filho pródigo voltando, você está no caminho certo, deixa eu te dar um abraço. Isso é Bíblia, irmãos. 19 anos de ministério pastoral agora em novembro, mantido de pé, por causa de princípios, de palavra, de busca por intimidade com aquele que me criou,
com aquele que me redimiu, me justificou, está me santificando e vai me dar um corpo glorificado. Se não for isso, já era. Então a fidelidade ela vai gerar perseverança, tópico 1. Tópico 2, a fidelidade gera o quê? Quem está aqui me ajudando? Livramento. E no tópico 3, a fidelidade vai fazer com que eu seja provado, mas eu seja promovido. Essa palavra é para você. É para você que não vai deixar a sua mulher, a mulher da sua mocidade, por menininha mais novinha, seja lá o que for, que tu também tá ficando velho. Essa palavra é para você, que preza por amizade ainda. Sabe o que é gostoso? Eu tenho filhos, né? Meus filhos que Deus me deu, uma bênção. Escutar dos meus filhos. Pai, ali é fiel. Ei, e não citam muitos nomes não, viu? Mas pai, só em olhar no olho ali a gente vê. São as ações, é o tempo. Aliança polida. É necessário dar polimento. É necessário conversa, diálogo, às vezes um pedido de perdão, até uma reconciliação. Mas nunca a traição, o abandono, a covardia de largar alguém que um dia você fez uma aliança diante de Deus. Ah, a mulher não é mais crente, o pastor não é mais, a igreja não é mais. Ok, traiu Deus, você não vai ficar com quem traiu Deus. Agora, se a pessoa não trai Deus, não, irmãos. Eu estou pregando aqui para milhares. Quem sabe essa mensagem chega para milhões de pessoas, porque eu tenho a graça de já abrir minha boca aqui nas redes sociais e mensagens que eu prego chegar para milhões de pessoas. E Deus tem me dado a revelação. Deus tem me inspirado. Eu tenho falado da parte de Deus, movido por Deus, como está escrito na Bíblia. A palavra foi escrita por homens inspirados por Deus. Algumas pessoas, irmãos, que procuram ter tempo de qualidade com Deus, viver para Deus de verdade, elas chegam a ser tão ousadas, intrépidas e tão certas do que estão falando, que são tomadas pelo Espírito de Deus para dizer: assim diz o Senhor. Agora eu temo tanto a Deus, tanto, irmão, para dizer assim diz o Senhor. Eu não sei, tem pessoas que estão comigo há 19, vai fazer 19 anos. Então, graças a Deus, tem uns Joãos na igreja. Pessoas que estão desde o começo e eu creio que vão até o final conosco. E quem me conhece sabe que não é todo dia que eu fico dizendo assim diz o Senhor. Mas algumas vezes eu já falei em Deus, eu creio. Para não usar o santo nome dele em vão. Sabe? E não cair no descrédito, né? Como a gente vê algumas pessoas, alguns memes até nas redes sociais, né? Mas, pela misericórdia de Deus, Deus já me fez olhar para um homem que estava separado da mulher, eu olhar para ele e dizer assim: eu vejo uma sementezinha, é uma menina. E esse homem, por me conhecer de perto, me amar, se submeter ao meu pastoreio, crer que Deus me entregou um cajado e não um palito de dente. Diz, amém, Santo Apóstolo, eu creio. Um tempo depois a mulher dele volta. Um tempo depois a mulher dele está grávida. Um tempo depois eles vão fazer lá o, como é que chama? O ultrassom, e o médico diz: oh, é um menininho. E o homem tem a ousadia de olhar para o médico e dizer assim: é não, doutor, pode passar melhor aí, passe direito aí. O médico deu aquela risada, passou de novo e disse: é uma menina. E aquele homem dizia assim: foi um santo homem de Deus que falou para mim que eu ia ter uma menina, uma filha. E eu vejo com os meus olhos hoje essa menina crescendo dentro da igreja. Não, irmãos,
Nunca foi dinheiro, nunca foi sucesso, nunca foi poder, nunca foi fama. Sempre foi muito temor. Que eu tive, tenho e vou continuar tendo. Porque hoje eu podia estar em qualquer lugar. Até porque Deus dá o livre-arbítrio para a gente. Mas eu resolvi vir pregar a Bíblia aqui para vocês. E trazer valores, tá? Princípio. Estou falando sobre caráter. Ok? Sobre caráter. Ontem eu tive a alegria de estar lá em casa conversando. E vendo uma próxima campanha, um próximo congresso. Que nós colocaremos em prática aqui na igreja. Então eu louvo a Deus por poder, mais uma vez hoje, estar abrindo a minha boca e sendo bênção para você. Porque Deus está dando livramento aqui agora. A mulheres, de não se separarem. Conversa com ele, com teu marido. Fala para ele se ter sido grosso comigo. Será que você não poderia ser mais amoroso? Vamos ver aqui como foi o início. E aí, por ele te amar, ele vai medir as palavras. E de repente também ao contrário. Você chegar para sua mulher, de repente, meu irmão, e dizer assim: você não me trata mais com tanto carinho como você me tratava no início do nosso casamento? Será que você poderia voltar a ter aquele carinho? E de repente ela chegar e dizer: mas mude em algo e também. Pois então vamos mudar, mas vamos salvar esse casamento. Quando eu salvo um casamento, quando eu salvo uma amizade, quando eu salvo uma aliança, eu glorifico o nome de Deus. Quando se desiste de um casamento, quando se desiste de uma amizade, quando se desiste de uma aliança, é mais um escândalo. É mais uma oportunidade que o diabo tem para dizer: olha o crente. E o diabo diz assim: eu não disse. Porque o diabo usa a boca de pessoas. Outra coisa não, mas espalhar desgraça. Falar de casamentos que não deram certo, amizades que não deram certo, alianças quebradas, é com Satanás mesmo. Eu espero que você que está assistindo agora não seja uma dessas pessoas. Mas que você possa ser essa pessoa que diga: Deus restaurou, Deus reconciliou, Deus levantou. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos princípios. Seja fiel aos valores, seja fiel à palavra, porque este João foi grandemente recompensado. Imagina só, uma pessoa que viveu como no tempo de João. Ei, era espada para tudo que era lado, viu? Era gente sendo presa, decapitada. Mas pensa numa épocazinha que não tinha muito esse negócio de direitos humanos. E na época dele, ele parte com mais de 100 anos. Viu Jesus? Viu Jesus. Viu Jesus. Amou Jesus, foi amado por Jesus. Colocou a cabeça no peito de Jesus. Jesus disse: eu te escolho para me revelar a ti. Eu vou notificar você. Você notifica o povo. Eu quero isso para a minha vida. Você quer receber revelação? Você quer essa inspiração? Seja fiel. E se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu sou fiel ao meu pastor, eu sou fiel à minha igreja. Fidelidade é fidelidade. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te promova. Não esqueça, a última palavra é do Senhor. Depois de morte, tem ressurreição. A última palavra é do Senhor. De repente alguém que está me escutando agora diz: minha situação financeira nunca teve tão ruim desse jeito. Eu posso ser profeta para você? Deus queria mostrar para o diabo: que você não é interesseira, mesquinho. E o Senhor Deus vai dar uma reviravolta no prazo de 40 dias. Pega, mulher. Pega essa palavra, homem de caráter. Tu nunca vai esquecer desse momento da tua vida, onde Deus permitiu você passar, para mostrar para o teu inimigo o teu caráter. E você será intocável. E quem sabe,
você não partirá só no arrebatamento da igreja. E ainda contemplará muitos feitos do Senhor. Deus nos guarde, nos proteja, nos livre do mal e que sejamos totalmente impulsionados e governados pela unção do Espírito Santo. Você que está arrependido, ou se reconciliando, voltando ao primeiro amor agora, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi, falhas, devaneios. Diga: Tu és o meu Senhor, meu Salvador, a poder no teu sangue, no teu sacrifício, Senhor. Diga: Espírito Santo, me sela, me enche, me entusiasma, me alegra, me promove. Escreve o meu nome no livro da vida e me concede a vida com abundância e a vida eterna. Fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus, com intensidade, em verdade, em santidade, mas debaixo de revelação, inspiração, de muito discernimento. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, 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 glória a Deus, aleluia. 1 minuto para 1 hora da tarde. E o convite está feito, é hoje à noite. Deus vai ministrar. Jesus é o mesmo, quando está em Hebreus 13:8. Então ele continua curando, libertando, sarando, restaurando, restituindo, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus que é Pai, e a comunhão e as consolações, o governo absoluto do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Quem crê, diga amém, amém, amém. Até daqui a pouco, gente. Beijo, vem com a gente.